E aí, nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade então à nossa aula do Colégio Ativa, Força Total. Então assim, nós tínhamos abordado o tema do capítulo 5, que falava do período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse trajeto todo a gente vai ver a ascensão de poderes de pessoas que vão fazer um governo no desespero de levar aquela população à solução e depois vão caminhar para uma Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver também a crise de 29, que afetou vários países que tinham relações comerciais com os americanos. Tá? Em especial a gente vai falar então primeiro do fascismo e depois do nazismo. Então assim, qualquer país naquela época, após a Primeira Guerra Mundial, ele ficou totalmente destruído, eles estavam com dificuldades financeiras, reconstruções, o seu parque industrial estava destruído, então aquela esperança que havia naquele momento da história, ela vai tudo a ruínas, e aí para reiniciar esse processo todo, o país precisa de recursos, precisa de financiamento, precisa de dinheiro, precisa de rendas. E nós temos que entender o seguinte, um pouquinho do contexto. A Itália, ela inicia a Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Ela é inimiga, né, da Tríplice Entente, ela é da Tríplice Aliança. E ao término da Primeira Guerra Mundial, ela se joga para o outro lado, ela vai terminar a Primeira Guerra Mundial ao lado dos vitoriosos, do lado da França, do lado da Inglaterra e do lado dos Estados Unidos. Ok? E na esperança de que no final dessa Primeira Guerra Mundial ela ia receber os chamados espólios de guerra, que são as recompensas de territórios, indenizações, enfim. Só que o que ela ganhou foi muito pouco. Então esse pouco que ela ganhou não deu para cobrir suas despesas, então ela entrou e mergulhou numa grande crise financeira dentro do seu país. Olha aqui onde que traz. Aproximadamente 600 mil trabalhadores ficaram desempregados, então cerca de 600 mil italianos haviam morrido no conflito também. Há um número muito grande de desempregados nesse contexto todo, então a Itália não tinha muito o que oferecer para a sua população. E aí é nessas desgraças que aparecem e que surgem os líderes que vão ter ideias mirabolantes e que as pessoas não pensam o seguinte: pior que tá não vai ficar, então vamos seguir esse cara, vamos atrás dessa ideia que pode ser que seja a nossa solução. E momentaneamente foi a solução. Ele arrumou, a gente vai falar de Benito Mussolini, ele deu uma organizada no país e enfim, ele começou a ter gostar do poder e esse poder corrompe as pessoas. Então a fome, o desemprego, a inflação motivaram os trabalhadores a organizar greves por todo o país, acompanhado por pilhagens de estabelecimentos comerciais. Pilhagem, o que é, professor? Vão roubar, saqueavam, entravam nas lojas, saqueavam as lojas, roubavam as mercadorias, esse era o desespero da população, tá bom? Os ideais socialistas estavam rondando a Itália, porque nós temos que lembrar que em 1917 também havia uma idealização de socialismo na União Soviética, ou antigamente chamada Rússia, que passa a ser chamada União Soviética. Ela instala o socialismo no seu país e isso começa a amedrontar os povos que vivem próximo da União Soviética. Em si, quem que vai ficar ameaçado nesse processo todo? Os burgueses da Itália. Aquela classe que tem um pouquinho mais de privilégio, tem um pouquinho mais de dinheiro. Olha o que eles falam aqui. Sentindo ameaçada, passou a temer que os revoltosos iniciassem uma revolta de caráter socialista, no que motivaria, igual aconteceu na União Soviética, ou na Rússia, né? A Rússia, então, passa a não existir mais e torna-se socialista. Esse era o medo dos burgueses. Então, nesse contexto, um movimento político de extrema direita, totalmente avesso àquele movimento de esquerda, ele vai surgir com o nome de fascismo, né? Cujo objetivo, olha o objetivo desse negócio, combater o caráter, custe o que custar, para que o socialismo não fosse implantado e nem que essa ideia fosse colocada em prática ali na Itália, tá? Então temos que lembrar, quem que lidera tudo isso é a classe burguesa, é os ricos. Sempre será essa classe que vai se sentir ameaçada, que vai se sentir com medo de perder seus privilégios, então eles vão idealizar algum plano para que haja um recuo desse movimento, né? Quando a gente entrar no consenso e a gente vai estudar essa parte que fala do golpe
golpe de 64, né, do período militar. Também havia uma ameaça naquele momento do Brasil ser ideias socialistas estavam pairando no ar, então com medo disso tudo o exército chega e toma o poder, mas outras classes também na sociedade estavam apoiando o exército nesse momento da história brasileira, tá? Mas mais à frente a gente vai trabalhar esse conteúdo. Agora a gente vai ficar por enquanto na ideia de Mussolini e depois de Hitler. Então vai surgir um líder, né? O nazismo o fascismo vai ter o seu líder, Mussolini, e ele cria um partido, o Partido Fascista, ou ele faz com que esse partido cresça. Em 1919, jornalista e político Benito Mussolini criou o Fascis Italianini di Combattimenti, Grupo Italiano de Combate, grupo político que atingiu mais de 200 mil membros, conhecido como Camisas Negras. Tá? Vai vendo a fita. Os fascistas começaram a diversos cargos na eleição realizada em 1919, em grandes vitórias. Ainda não era uma ameaça nenhuma. Estava se desenvolvendo esse partido aí. A crise social italiana, no entanto, fez com que simpatia ou simpatizantes ao apoio a esse grupo aumentasse. Essa mesma regra vai ser aplicada para o nazismo. Eles vão surgir como partidos pequenos, inexpressivos, e vão ganhar tamanho e vão ganhar proporções. Em 1921, o Fasci Italiani di Combattimenti, né, ou Grupo Italiano de Combate, se tornou o Partido Nacional Fascista, contando com mais de 300 mil filiados, já de 200 para 300, já é um número expressivo. E aí está a figura de Benito Mussolini, né, com o seu, como se fosse um slogan, essa questão. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito bacana, porque aqui diz o seguinte: ele resgata uma história lá da Roma Antiga, é natural, da Itália. A Itália viveu todo aquele auge do Império Romano, então, querendo ou não, se você quiser visitar a Itália, você vai vir lá do tempo da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea e Idade Moderna. Perdi, pulei no meio aí. Enfim, então aqui é um feixe de madeira e amarrado com um machado. Simbolização disso aqui: a madeira simbolizava para fazer um espancamento dos seus criminosos, e o machado era para decapitar os criminosos. Isso era usado lá na Roma Antiga. O que Mussolini fez? Resgatou esse símbolo aí, essa simbologia, e colocou em prática no seu país, na sua liderança, tá? Então isso aqui era para combater os criminosos da Itália, aqueles que se julgavam socialistas e tudo mais, e o machado era para exterminar essas pessoas que estariam incomodando ou supostamente atrapalhando o governo. Então aqui uma marcha dos Camisas Negras, né? Em 22, os socialistas promoveram uma greve geral na Itália. E os fascistas se colocaram contra essa manifestação e organizaram um evento que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. Tá? Tem que lembrar que tudo isso, oportunistas, ambos os lados eram oportunistas, tá? Eles queriam chegar ao poder para usufruir desse poder, tá? Então, enquanto isso, quando você tem um país arrasado, você tem desgraça, você tem as pessoas caóticas, ninguém sabe o que fazer. Da qual aproximadamente 40 mil pessoas participaram, exigindo o fim de agitações socialistas, enfim, tudo mais. Não queriam saber dos socialistas. Ponto. Tá? Pressionado pela grande dimensão que o movimento assumiu, o rei italiano, Vítor Emanuel, esse que unificou a Itália naquele processo todo, né, no passado ali, nomeou, olha que interessante, nomeou Benito Mussolini como primeiro-ministro de seu governo. Benito Mussolini, venha para cá, você vai ser meu grande líder aqui no governo, seu primeiro-ministro, você vai tomar as rédeas aqui no meu governo. Assim que assumiu o poder, Mussolini agiu a fim de favorecer o partido das eleições em 1924, por meio de fraudes. Olha as maracutaias, gente, nada de inocente, né? Nos anos seguintes foi instituído um partido único. Começa aí a tirania. Cara, como é que você vai ter democracia se você tem um partido único? Acabou. Já era. Tá? Quando você cria, no Brasil hoje vai ter só um partido. O que acontece com a oposição? Não existe. É fácil governar quando você não tem ninguém te incomodando, ninguém te dando palpite, ninguém falando mal de você, né?
Cara, é para isso que existe democracia, para a gente ficar debatendo, discutindo, dialogando, para que haja um consenso maior e que a pátria seja favorecida. Não a pessoa, a pátria seja favorecida, né? As pessoas. Bom, a violência foi implantada, empregada pelo Duce, que era conhecido também o Benito Mussolini, né? E aqueles contrários ao regime foram perseguidos e mortos. Fácil, né? Quando você... cara, não concordo com a tua ideia. O quê? Vou te matar, velho. Manda matar. Acabou. Não tem esse negócio de não ficar contrariando. Todo mundo tem que obedecer aqui. Existe isso? No Brasil existe isso? Não, né? As manifestações dos trabalhadores foram rigidamente controladas. É lógico, né? Ameaçando pela Carta Le Lavoro, ou Carta do Trabalho. Esse documento regulamentava as relações trabalhistas, permitia a organização de corporações que os representassem, os sindicatos, enfim. No entanto, sublinha essa parte, no entanto, ele proibia os trabalhadores de realizar greve. Pô, cara, se nós não estamos contentes, vamos pedir reivindicação para quem? Então eles queriam calar a população, queriam deixar essas pessoas caladas, quietas. Tá? Existem maneiras de dialogar para você chegar no consenso, mas não você mandar calar as pessoas, né? Ao mesmo tempo, o governo fascista foi marcado por um programa de recuperação econômica. É lógico, né? Eles tinham que apontar alguma solução para o problema. Ó, a Itália está arrasada, o que eles vão fazer? Vamos reconstruir o parque industrial, vamos investir no setor agrícola, vamos investir no setor de produção, nas estradas, nas pontes, nas ferrovias. Vamos dar um novo rumo para a Itália. Então é isso que eles estavam esperando, tá? Caracterizado pela realização de inúmeras obras públicas. Aquilo que eu acabei de falar, estradas, ferrovias, pontes, que estava tudo destruído, tá? A fim de diminuir o desemprego do país. Assim você coloca as pessoas a trabalhar e faz com que elas gerem renda. Uma vez trabalhando, ela vai receber seu salário e vai novamente gastar esse dinheiro na economia. Esse plano vai ser aplicado lá no New Deal, Estados Unidos, né, que vai também investir em obras públicas como ferrovias, pontes, aeroportos, até mesmo a construção de hidrelétricas, né, para ter força de trabalho. Essas pessoas precisavam trabalhar para depois poder ter renda e poder gastar no comércio local. É assim que acontece, tá? Então, assim, muitas vezes, certos países, por que está desenvolvendo mais? A política de economia do país é muito mais empenhada para que haja um desenvolvimento do que simplesmente importar de fora, né? Importar, você se torna refém desse processo todo. Interpretando o documento. Então aqui nós temos o documento, poucos anos do status de fascismo, transformou-se o partido político, passou a designar uma política de governo monopartidário, ditatorial. Vocês vão dançar conforme o funk eu colocar aqui, meus amigos. Não tem essa de baixar o bumbum no chão. Hoje vai ser só nhenhenhenhenhenhenhó. O bumbum no chão deixa para outro dia. Hoje vocês vão dançar assim. Então, sobre essas mudanças promovidas por Mussolini, vamos ver o que está dizendo aqui. Os democratas se organizavam com o que viam ou ouviam. O banimento dos partidos rivais e a deportação de dissidentes políticos para ilhas. Cara, mandar as pessoas para fora do país. Vai acontecer também no Brasil na época da ditadura militar, as pessoas ame ou deixe. Para ilhas que serviram de prisão, sem o benefício de um julgamento. Chegar, você... acho que tu é contra, acho que tu é socialista, vai embora, fora, fuja daqui. Também lamentavam a proibição das greves, tá? Interferência nas universidades e na censura dos meios de comunicação. Jornais, revistas, programas de rádio e até anúncios eram censurados. Tudo para se cercar, para que não haja oposição contra o governo. Esse é o estilo de um governo ditatorial, tá? Quando ele não deixa as coisas serem divulgadas, quando ele mascara, quando ele encobre, quando ele distorce os fatos. Outros argumentavam que era preferível que os fascistas e não os comunistas colocassem a Itália em uma camisa de força. Além disso, era impressionante como a Itália havia praticamente emergido do caos.
A vida econômica se fortalecia, o desemprego se mostrava menos ameaçador, as greves se tornaram raras e os funcionários públicos eram menos suscetíveis ao suborno. No sul, a máfia ainda estava sob controle. A máfia da Sicília, aquela região. É lógico, gente, se você tem uma economia ela crescendo a largos passos, quem que vai reclamar? Ninguém vai reclamar. Enquanto que o pobre, enquanto que as pessoas têm alimento em casa, elas estão satisfeitas, ninguém briga. As pessoas só brigam quando falta alimento. Tá? E eles encontraram uma receita perfeita. Vamos fazer com que as pessoas acreditem em nossa ideia. É claro que a gente vai fazer investimento e as pessoas vão acreditar nessa ideia, mas por trás dos bastidores, a ideia era muito mais ambiciosa, era ser um tirano mesmo, um ditador que estaria comandando a Itália por um bom tempo. Que aspectos o texto ressalta como aterrorizante em relação ao governo de Mussolini? O que era aterrorizante? É você mandar as pessoas embora das suas casas, convidar elas a se retirar do teu país, né? Isso era aterrorizante. Banimento do partido, isso é aterrorizante. Sem julgamento, as pessoas eram levadas às ilhas. Então esse é um banimento, esse é um aterrorizante. Por que tais ações eram toleradas? Porque tais ações eram toleradas. Porque os caras estavam percebendo que havia um crescimento econômico, que estava havendo o fim das greves, que as pessoas estavam felizes, havia diminuição de corrupção, suborno no governo, então só por isso era tolerável. Pô, o cara está fazendo as coisas acontecer, então deixa ele matar, deixa ele fazer, vamos colocar ordem no país. Entendeu? Isso não pode acontecer, gente. Isso o poder tem que ser dividido, o poder tem que ser compartilhado, o poder tem que ser fiscalizado, o poder tem que ser vigiado todo dia. Constantemente o poder tem que ser vigiado, tá? No Brasil, em qualquer lugar do mundo tem que ser assim, porque se você der uma brechinha, os espertalhões, eles usurpam o poder e fazem benefício próprio. E isso não é o objetivo, ok? Nazismo. Olha essa imagem aqui. Isso tudo aqui, ó, era necessário para comprar quase que um francesinho às vezes, tá? Crianças brincavam com o dinheiro de empilhar, tipo Lego, fazer brinquedos com dinheiro, tá? O dinheiro alemão não valia nada, não valia mais nada, tá? Precisava de uma pilha desse dinheiro aqui quase para comprar um francesinho equivalente. Claro, né? Por quê? Porque a Alemanha foi o palco de toda essa encenação, ela que mais sofreu na história da Primeira Guerra Mundial, e ela estava totalmente destroçada, tá? Após o fim da Grande Guerra, o Império Alemão era até então uma monarquia transformada em república, a de Weimar, tá? Considerada a grande causadora do conflito mundial, a Alemanha recebeu as punições mais severas. Então, quais foram as punições, professor? A gente estudou isso na parte da Primeira Guerra Mundial. Diminuição dos seus exércitos, no mínimo 100 mil homens. Diminuição dos seus calibres de munição, no máximo um calibre 38. O que aconteceu mais? Toda a sua frota naval deveria ser entregue para os ingleses. E acreditem, faltando alguns quilômetros para chegar até na Inglaterra, os almirantes da Marinha Real Alemã mandaram afundar todos os navios. 100 navios de guerra alemães foram afundados totalmente, para que a tecnologia não caísse na mão do inimigo. Porque eles ficaram tão desgostosos, né? Porque, entregar todo o nosso arsenal para os ingleses foi o que assinaram o acordo, tá? Se cumpriu o acordo. Outra questão, a aeronáutica também devia entregar seus aviões. Então, tanques de guerra, enfim, metralhadoras, 35 mil metralhadoras deveriam ser entregues. Enfim, foi uma coisa assim que deixaram os alemães, de mãos atadas, sem poder fazer nada, tá? E o que a Alemanha tinha que fazer? Tinha que aceitar. Era a única solução dela. Se ela não aceitasse, seria pior, porque aí o país dos aliados, que era a França, a Inglaterra, Estados Unidos, o que aconteceria? Ia invadir a Alemanha, iam pilhar toda a Alemanha, iam destroçar toda ela, a população civil ia pagar o maior preço dessa história toda, e a Alemanha seria reduzida a territórios, iam retalhar a Alemanha da maneira que eles bem entendessem. Então a Alemanha, com medo disso,
Perdemos a guerra, mas permanecemos com o nosso país ainda de maneira intacta. Eles perderam algumas partes, Alsácia e Lorena, que foi a grande disputa, está aqui, ó. Os territórios da Alsácia e Lorena, ricos em minério, e as minas de carvão da região de Sarre foram entregues à França. Então a França, com o seu espólio de guerra, recebeu isso tudo. Cara, os alemães ficaram fula da vida. Fula da vida é o mínimo que a gente pode dizer. Porque é o seguinte, quem assinou o acordo foi um líder, mas não falava pelo povo inteiro, né? As pessoas não estavam sendo representadas talvez por esse momento. Mas enfim, foi as pessoas que assinaram o acordo e eles tinham que cumprir. Olha aqui, ó. Além de perder todos esses territórios, o país ainda foi proibido a fabricar armas de munição acima do calibre 38. Então, o revólver 38 era a arma mais poderosa que os alemães tinham naquele momento pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, praticamente sem riqueza, praticamente totalmente destruída, a Alemanha ia crescer como? Ah, meus amigos, olha que anjinho que aparece aqui para ajudar os alemães. Estados Unidos da América, United States, olha aí, ó. O maior investimento, o maior empréstimo que vai acontecer vai ser por parte dos Estados Unidos para os alemães. Vão ajudar os alemães. Os americanos foram lá e jogaram bomba nos alemães? Jogaram para acabar com o poder de tirania que tinha, não para acabar com a população. É para salvar a população que eles foram fazer isso. Tá? E aí o que aconteceu? Embora esse capital tenha contribuído para movimentar a economia alemã, a crise econômica não foi sanada. A inflação, um dos maiores problemas do período, apenas aumentava. Só para nós termos uma ideia. Um francesinho custava 63 marcos, já no final de 29, chegando a custar 201 bilhões. 201 bilhões de marcos para você comprar um francesinho. Você precisa de uma carroça de dinheiro recheada de notas para você comprar um francesinho. Então, como é que um país desse vai sair da crise? Claro que vai sair da crise. Com um líder muito astuto, né? Muito importante, chamado Adolf Hitler. Tá? Olha aqui. A crise econômica iniciada lá nos Estados Unidos em 29 se espalhou por todos os países capitalistas do mundo, prejudicando principalmente os que dependiam de seus empréstimos financeiros. Quem pegou dinheiro emprestado dos americanos? Os Deutschen. Os Deutschen não tinham como pagar essa dívida. Tá? Por causa disso, a crise se aprofundou e a economia entrou em um colapso. A inflação foi aumentando, e os movimentos sociais foram crescendo, foram se tornando cada vez mais fortes entre os trabalhadores, entre as pessoas que estavam querendo uma modificação nesse negócio todo aí. Tá? Assim como ocorreu na Itália, olha como é perfeita a coisa. Como ocorreu na Itália, grandes capitalistas viram nesse acontecimento a possibilidade da eclosão de uma revolução socialista. Tá uma merda aqui, cara. Não tá prestando mais nada. O que a gente vai fazer? Vamos se tornar socialista e vamos se tornar membros da União Soviética, vamos fazer parte, vamos ser ajudados por ela. E aí os burgueses novamente, com medo da situação, chamados capitalistas, foram lá e falaram, não, o que é isso? Não, né? Para evitar que isso acontecesse, apoiar os nazistas, representantes de uma ideologia de extrema direita, muito semelhante ao fascismo italiano. Fascismo combatendo o socialismo, nazismo combatendo o socialismo. Até aí podemos até entender que tudo bem. Entre aspas, tudo bem, né? Na verdade não estava nada bem, eles estavam só sendo disfarçadamente espertalhões nesse processo todo, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho do Hitler, mas essa aula vai se estender para quase 30 minutos, mas tudo bem. Adolf Hitler, o cara era um soldado, velho, na guerra, foi ferido em combate, ficou no hospital, foi recolhido, ganhou medalha de condecoração, tudo bem, mas para ele, a Primeira Guerra Mundial estava aqui, ó, entalada, nunca aceitou, tá? Aliás, Mussolini também lutou na Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill lutou na Primeira Guerra Mundial, Charles de Gaulle lutou na Primeira Guerra Mundial. Então esses caras todos que fizeram parte da Segunda também tiveram na Primeira Guerra Mundial. Só que ninguém conhecia esses caras. O Hitler, o cara queria ser o quê? Queria ser um artista antes de ser todo esse poder que ele vai ter depois, né? Enfim. Adolf Hitler era austríaco, nem sequer alemão ele era.
lutou na Grande Guerra pela Alemanha. Como ele se identificava melhor, então ele foi para a Alemanha. Como muitos alemães, desiludiu-se com o resultado do conflito e achando-o não apenas injusto, ele acreditava que a derrota alemã se dava por causa de inimigos internos do país, os traidores da pátria, que ele chamou de judeus. Aqui vocês vão começar a entender por que ele perseguiu tantos judeus na Segunda Guerra Mundial. É uma das atribuições, tá? A perseguição da morte de 6 milhões de judeus aproximadamente, o Holocausto, né? Enfim, a gente vai se aprofundar isso mais lá na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui começa o seu ódio em relação a essas pessoas. Essas pessoas ele julgava que estavam no poder, ou que estavam na parte... E os judeus tinham muito dinheiro, tá? Só para lembrar disso, eles eram os caras que tinham... Não eram pobrezinho não, tá? Eles eram um cara rico, pessoas da alta classe lá, que tinham muito dinheiro. Então a Alemanha, então, uma monarquia, tornou-se uma república. Não era mais monarquia, uma república. E esta, porém, conseguiu resolver os problemas dos países. Lógico que não vai conseguir. Tinha que ter atitudes mais severas, passar por cima das leis, que Hitler fez, que Mussolini fez, e que não respeitou muitas leis. Então, assim, você consegue resolver os problemas. Descontente com a situação, Hitler uniu-se em 1920 ao recém-partido fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? NSDAP, DAP, na sigla alemã, mais conhecido como Partido Nazista, cujos moldes eram os mesmos do Partido Fascista Italiano. Não foi Hitler que criou o partido, tá, meus amigos? Ele simplesmente se tornou membro desse partido. E como Mussolini também fez crescer o Partido Fascista, Hitler fez crescer o Partido Nazista. Olha aqui. Hitler tentou um golpe de Estado lá em 1923, sem sucesso. E aí, bucha de canhão, virou e foi para cadeia, foi preso. E aí começa a história dele, né? O cara vai lá, vai ser preso, vai escrever um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, né? Nele ele relata todas as maneiras que deveria ser um governo, como deveria ser agido e tudo mais. Assim, ele deveria ser regido por essas regras. Houve uma crise em 29. Foi o momento que garantiu Hitler ao partido nazista mais atenção popular. Ele sabia falar em público, ele tinha gesticularidade, ele sabia cativar as pessoas. O cara era muito astuto e muito esperto, tá? Ele era muito esperto. Mas convenhamos, né, pessoal? Um país arrasado por guerra. Qualquer um que falasse um pouquinho melhor e sabia gesticular melhor lá, ganhava a simpatia de todo mundo. Enfim, Hitler foi muito esperto nesse processo todo. Então, lá nas eleições de 1932, os nazistas conquistaram 230 cadeiras num parlamento e em 1928 só ocupavam 14. Olha como é que é a situação. De 1928, depois teve a crise 29, então ele tem só 14 e agora ele tem 230. Então um partidozinho pequeno já se torna um partido bem de expressão nacional. Após essa demonstração de apoio aos nazistas, o presidente alemão, Hindenburg, né, ofereceu a Hitler o cargo de chanceler. A Theresa Merkel lá, ou aquela lá que é a Angela Merkel, o senhor está assim enrolando a língua aí. Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha hoje. Hitler tem a função da Angela Merkel nesse momento, ele é o chanceler. Cargo semelhante a um primeiro-ministro, né, como se fosse da Inglaterra lá, que é o Boris Johnson. Boris Johnson? Acho que é esse o nome dele. Se tiver errado, o senhor vai corrigir depois aí. Enfim, um cara se torna populista, se torna muito importante e as pessoas vão ter nele um espelho de salvador da pátria, tá bom? Aqui, ó, Hitler aqui como salvador da pátria. Na prática, a ascensão de Hitler colocou fim e, cara, por uma sorte extraordinária, o cara morre. Hindenburg morre, tá? E aí, Hitler acabou com todos os partidos. Olha só, não está repetindo a mesma coisa? Acabou com os partidos da Itália, o Mussolini. Acabou com os partidos de oposição, Hitler. Ninguém vai se opor a mim. Não quero oposição a mim. Olha aqui o que ele faz ainda. Jornais de oposição e sindicatos foram extintos. Greves foram proibidas. Acabou. Para sustentar a sua determinação, radicais, Hitler criou o Gestapo, Polícia Secreta do Estado, e as
seções de segurança, a SS, a pior de todas as polícias, tá? A SS, polícia da polícia, a polícia secreta, é mais tipo um FBI, tipo a Polícia Federal do Brasil aqui. Dessa forma, o poder político foi totalmente centralizado na figura do bigodinho aqui, ó, do cidadãozinho do cabelinho Chanel aqui, ó. Esse cara aqui, ele estava passando o ar de ser uma pessoa boa, mas foi ganhando poder, foi ganhando força, foi tirando isso, foi tirando aquilo, e o governo de Hitler foi marcado por um grande esforço para diminuir o desemprego. Isso é inegável. E aí por isso que as pessoas ficavam, o cara está matando um monte de radicais socialistas, mas está fazendo o país crescer. Deixa ele governar. Mal sabia esse povo alemão que estavam caminhando para uma segunda guerra mundial por causa desse maluco que estava tentando chegar ao poder e vingar-se dos aliados que impuseram aquelas regras bem maldosas para a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? O governo de Hitler então vai ser de esforços, suas principais características estratégicas para investir em obras públicas, na militarização do país, apesar do Tratado de Versalhes impor à Alemanha proibições. A Versalhes então não respeitaram o tratado? Nem um pouco. O Versalhes foi passado por cima e aí de quem entrasse lá para fiscalizar? Como é que nós temos hoje para fiscalizar um país? Nós temos a ONU. A ONU vai lá, fiscaliza, como um exemplo aqui, o Iraque estava fabricando armas de destruição em massa, e aí fizeram toda aquela vistoria, e aí alegaram que eles tinham armas mesmo, e ninguém deixava eles entrar. O que os americanos fizeram? Vamos invadir o Iraque, vamos lá derrubar o Saddam Hussein. Até hoje não encontraram as armas supostamente de destruição em massa no Iraque. Nunca teve. Teve pretensões para tomar o petróleo dos iraquianos. O Saddam Hussein era uma pedra no sapato americano e todo mundo sabe disso. Continuando. Então proibiu o tratado, não respeitou o Tratado de Versalhes, começou a fabricar armas, começou a fabricar trens, começou a fabricar ferrovias, tanques, navios, enfim, começou. E aí tinha um pretexto. A Alemanha, para crescer e expandir, precisa do Länderhaus, ou espaço vital, para se fortalecer e criar uma raça, a única raça ariana, os alemães puros, sem mistura com nenhuma outra raça, tá? E a maior vergonha de Hitler vai acontecer na Olimpíada de 1936, acho que foi 36, não me lembro agora qual é o ano da Olimpíada, que o americano lá, o negão lá, deu um coro no alemão do que o Hitler estaria falando que era a raça superior, a raça ariana, que seria a grande vitoriosa. Não ganhou nada, perdeu 100 metros. E Hitler que aplaudir ainda e ter que dar a medalha pro cara que era vitorioso, e era um negro, que ele odiava os negros também, tá? Negro não, né? Negros, homossexuais, os judeus, ciganos, essas pessoas todas eram perseguidas, eram tentadas ser exterminadas. Nós vamos parar por aqui, senão a aula vai ficar muito extensa, e depois vamos continuar com essa parte que fala da interpretação do documento, tá bom? Você tem só essa tarefinha aqui para fazer, o professor acabou passando a resposta, que é essa do texto, tá? E, enfim, é isso mesmo, ok? Muito obrigado, até a próxima.